No vídeo de hoje vou falar sobre maternidade, os 5 passos básicos que eu tomei. Depois que eu casei, eu e meu marido decidimos que teríamos um filho depois de 2 anos, mas eu não sabia de nada, nunca tinha trocado uma fralda, nunca tinha dado um banho, nunca tinha nem carregado direito um bebê. Na verdade, eu nem me relacionava com pessoas que tinham crianças ainda. As pessoas que eu conversava, que eu interagia, amigos, ainda estavam naquela fase da juventude, então eram poucos os bebês que eu tinha contato. Então a primeira coisa que eu fiz foi uma oficina. Tinha uma amiga que estava grávida, que estava esperando um bebê. Daí ela logo teve a criança e eu fui pra perto. Olhei como ela dava banho, como é que ela trocava, como é que ela agia, interagia, quais eram os cuidados que ela tinha com o bebê. E isso já foi quebrando aquele tabu que eu tinha sobre maternidade. Já foi me dando mais noção sobre os cuidados com o bebê, como carregar, como amamentar, dar banho, trocar fralda, porque eu via ela fazendo com a filhinha dela. E foi isso que eu fiz. Graças a Deus, naquela época, quando eu já estava sonhando, desejando ter um filho, eu tinha uma amiga que era bem próxima de mim. Então isso foi pra mim de Deus, porque eu pude interagir com o bebê, eu pude estar perto dela, ver os cuidados que ela tinha. Foi uma das bebês que eu tive mais perto de mim pela primeira vez. Então eu carregava, eu observava os cuidados que ela tinha, como é que ela tinha preparado o quarto da bebê, os cuidados que ela tinha de higiene, para que servia aquilo, outro, água aquecida para tomar banho. São pequenos detalhes que só no convívio mesmo, só na experiência prática que a gente consegue observar. Então esse foi o primeiro passo. Então se você tem alguém na família, amiga, que tem um bebezinho, se aproxima, visita, vai na casa dela. Uma dica que eu dou: leva uma lembrancinha, avisa antes. De repente diz pra ela: eu e meu marido estamos querendo viver esse novo universo que é a maternidade, que é a paternidade. Queremos ser pais. Então nós pensamos em estar mais perto de você, ou então eu queria passar aí para conhecer um pouquinho de como é que você lida, como é que tem sido essa rotina, essa vida que mudou. Então o primeiro passo é você se aproximar de alguém. Só de você estar perto de uma criança, de uma mãe, você já começa a ter mais noção, então vai quebrando alguns paradigmas que você criou, alguns medos, alguns tabus, alguns folclores que você criou em relação à maternidade. E você vai ver que é bem mais simples. Segundo passo, seja realista. Uma das coisas que as pessoas, que eu vejo que muitas mamães, elas fantasiam o mundo da maternidade. Como se fosse lindo, ver aquela foto de barrigão, linda e maravilhosa, ver o bebê lindo, dormindo sereno, e começa a fantasiar que é um mundo de sonhos, quando na verdade é um mundo real. Ser mãe é um desafio muito grande. No passo 1, você vai poder ter ali um choque de realidade com a mamãe que você vai conversar. Converse também, de repente, com a sua mãe, com a sua tia, com a sua irmã, se já teve bebê, com essas mamães, para você entender como é que funciona mesmo a maternidade. Porque eu penso assim, nós já mudamos desde o início, desde quando começamos a sonhar em ser mães. Nosso leque do mundo se abre. A gente olha para uma criança de uma forma diferente, para pais de formas diferentes, com uma admiração, porque a gente deseja ser também pais, mães, que amem e cuidem bem dos seus filhos. Nós desejamos constituir uma família. Então quando a gente olha para os pais, muitas vezes a gente também vê esses desafios, né? A criança berrando no supermercado,
e a gente começa a ficar meio constrangido e até amedrontado com essa realidade. Mas eu já tenho a Sara, já tenho o Samuel e agora eu estou gestante do João, que está aqui com 5 meses. E posso falar por experiência própria. Ser mãe é um desafio, sim, muito grande, mas que toda mulher ela é capaz de ser uma mãe maravilhosa. Uma das coisas que eu pedia para Deus era: Senhor, me ajuda a ser a melhor mãe que eu posso ser. Então, primeiro ponto, se aproxime de uma mãe para você ter esse primeiro contato. Como é que é ter um bebê, como é a rotina da mamãe. Segundo, tenha pensamentos realistas a respeito da maternidade. Nesse momento que você encontra com a mãezinha, você já vai poder conversar com ela e saber quais são os desafios, o que ela passou, o que ela viveu. Terceiro ponto, saiba que cada um vive uma experiência diferente. Eu, com a Sara, vivi uma experiência diferente do Samuel e tenho certeza que o João já vai ser um outro bebê, porque cada um é único. Cada criança responde de uma maneira, tem uma rotina diferente. Então, você tem que entender que o bebê da sua amiga não vai ser o seu. E por isso é muito importante você estudar e entender que bebês têm personalidades. Por exemplo, a Sara, ela era um bebê irritável. Qualquer coisa irritava a Sara. Um barulho de uma porta, um barulhinho, ela chorava. Ela teve cólica, ela não pegou mamadeira, ela não pegou chupeta. Ela foi alimentada apenas pela mama até os 6 meses. Ela também não dormia bem. De 3 em 3 horas eu acordava ela, porque eu não tinha experiência. Então, diziam que tinha que acordar de 3 em 3 horas para amamentar. E eu fazia isso com a Sara. Já o Samuel foi completamente diferente. Eu já tinha mais experiência e estava mais tranquila. Amamentei o Samuel, graças a Deus eu amamentei os dois, mas enfim, né? Se uma mãe não consegue amamentar, se dá fórmula pro bebê, não faz diferença. Dizem que é muito importante amamentar, mas eu creio que o melhor é você fazer o seu melhor, o que você consegue fazer. Não se comparar com uma mãe ou com outra, enfim. Mas o Samuel, ele dormia 6 horas por noite. O Samuel, que mamou bem também no seio, mas mamou menos. Eu tive que introduzir fórmula porque eu sentia que ele tinha muita fome. Até que a pegada dele na mama era diferente. Então, foi diferente, é um bebê diferente. Ele pegou chupeta, então ele não ficou muito dependente de mim, porque bebê que não pega chupeta fica muito dependente da mãe, que quer ficar no seio. Assim era a Sara. Mas aí a Sara mamou até um ano e um mês. Já Samuel, com 7 meses, perdeu o interesse. Ele pegou bem uma mama, a outra mama ele já não pegou tão bem. Aí com 7 meses ele perdeu o interesse. Mas era um bebê que dormia super bem. Colocava ele no berço, ele dormia tranquilamente. Ele ainda estava acordado. Aí ele lá, sozinho, se acalmava. Já a Sara não. A Sara tinha todo cuidado para colocar no berço. E aí, às vezes, acordava. Eu tinha que fazer tudo de novo. Eu comprei aquelas... Parece balde, mas é um furorzinho pra criança relaxar na água. Colocava ela naquela água, ver se ela parava de chorar. E tive vários outros momentos com ela, assim, que eu fiquei sem saber o que fazer. Já o Samuel, não. Então, assim, o primeiro bebê muda a vida da gente, porque a gente tinha uma rotina e depois vive outra completamente diferente. Você não mais vive para você, você vive para o seu bebê e para você e para o seu marido, para casa. O que você fazia assim não é mais. Você vai precisar de toda uma logística para organizar a saída, para sair de casa e tudo mais. Então o que eu fiz? Esse é o choque de realidade, tá? O terceiro ponto é muito importante você observar. Estude. Entre no YouTube, leia livro. Assim eu soube que existia personalidade de bebê. Eu estudei como era que dava banho na criança. Eu não sabia como dar mama. Eu estudei antes. Quando você estuda, quando você vê vídeos, pesquisa, conversa com amigas, com mãe, você começa a ter
você começar a criar um banco de dados, um banco de informações que vão gerar em você segurança, tranquilidade. E aí você vai ter um conteúdo bem bacana para que quando aconteça, chegue a hora que você tem que colocar em prática, você está mais tranquila. Então, outra coisa que eu acho linda da maternidade é que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. É incrível. Quando a Sara nasceu, quando Samuel nasceu, parecia que eu estava pronta para eles. Quarto ponto, acredite que você pode sim ser a melhor mãe para o seu filho. Eu acho que tem muitas mulheres que ficam com esse temor no coração, achando que não vão dar conta, que não vão conseguir. E isso é um problema muito, muito, muito sério. Então eu acho que é muito importante você pedir para Deus te dar força, te dar capacidade, te dar sabedoria e te fazer ter muita fé de que você sim vai poder ser a melhor mãe para o seu filho. Não se compare com outras mamães. Você não é a sua mãe, você não é a sua avó, você não é a sua irmã, nem ninguém, uma amiga sua que você vê como referência. Se baseie nas coisas boas que elas têm, se inspire nelas, mas não fique com medo de ser você. Você tem defeitos, mas também tem inúmeras qualidades, e nessas você precisa se basear. Eu, por exemplo, fiz muito esse exercício de pensar, que mãe eu vou ser? Como é que eu vou ser? O que eu não quero ser? O que eu não quero fazer que eu vi em outras mães, ou na minha própria mãe, eu falei, isso eu não quero pra mim. Mas eu vi também qualidades nela, em outras mamães, que eu falei, poxa, sim, eu quero ser. Eu quero ser essa mãe que se dedica, que dá o seu melhor, e enfim. E o quinto ponto, não pense que o seu filho vai te impedir de viver a vida. Isso é totalmente errado. Eu vejo muitas mulheres adiando a maternidade por pensarem que elas vão viver, que elas, na verdade, que elas não vão mais poder viver a vida que elas vivem. E na realidade não é assim. Você vai ter que encontrar na sua estrutura, na sua casa, algumas maneiras de lidar com essa nova realidade. Porque agora você não vive sozinha, nem só com seu marido, né? Você vive com um bebê, e bebê requer muita atenção, muitos cuidados. Mas, por exemplo, eu sempre introduzi meus filhos na minha realidade. Eu não deixei de fazer nada que eu já fazia por conta deles. Então, por exemplo, eu sempre frequentei a igreja. Eu não deixei de ir para a igreja por causa dos meus filhos, porque tinha hora do sono, porque tinha hora disso, daquilo. Não. Eu fazia isso na igreja. Usava o carrinho, o bebê conforto, e ali eu fazia eles dormirem, apesar do barulho, apesar da luz, apesar do ambiente diferente, eles se encaixavam na minha rotina. Eu acho que isso é muito importante, a gente não pode deixar de viver. Então, só pro filho, só para fazer aquilo que é pro filho. As pediatras falam, porque o bebê tem que dormir às 8, o bebê tem que isso, tem que aquilo. Ou então a mãe fica constrangida de dar o seio. Claro que você vai, eu no caso, vou para um lugar reservado para dar uma mama, mas não deixo de fazer nada. Eu vou para restaurante, eu saio com meu marido, eu viajo. O Samuel, com 1 mês e meio, eu viajei com ele porque precisei, por causa do trabalho. A Sara, com 4 meses, eu viajei também com ela. Então, assim, não deixei de viver. Na época, quando eu tive a Sara, eu tinha que me deslocar para o Rio de Janeiro, mais ou menos toda semana. E ela basicamente cresceu no bebê conforto dentro do carro. Então, assim, eu não ficava muito preocupada com essa questão da higiene, por exemplo. Eu tinha que trocar ela num posto de gasolina. Mas todos os cuidados que eu podia ter naquele ambiente, eu tinha. Então, assim, a gente pode introduzir o nosso filho na nossa rotina. A gente pode viver essa vida com ele. Filho, ele não é um problema. Ele não é um peso. Ele não vai te atrapalhar. Muito pelo contrário, ele vai te dar mais força, vai mostrar para você que você é capaz, vai mostrar para você que você é vencedora, que você consegue, você vai receber e dar muito amor, você vai ter momentos de alegria, claro que também vai ter momentos de choro,
de dúvidas, de dor, mas isso faz parte da vida. Ter um filho vai te fazer crescer, ter um filho vai te fazer ter mais sabedoria, mais graça, mais fé e muito, muito amor. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tiver qualquer dúvida ou alguma pergunta para fazer para mim, deixa aqui nos comentários ou então lá no meu Instagram. Se inscreve no meu canal, deixa o teu like, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo, para eu fazer mais vídeos com esse tema, e compartilhe também nas suas redes sociais. Um grande beijo, Deus te abençoe, até o próximo vídeo.